Boa noite, Arnold. Boa noite a todos. Satisfação para a gente poder dar continuidade aqui ao nosso estudo, da nossa palestra. E hoje a gente vai falar sobre uma passagem do Evangelho que chama, intitulado O Cego de Jericó, que foi uma das inúmeras curas que Jesus promoveu ao longo da sua caminhada. A gente pode contabilizar, se eu não me engano, foram 20 e poucas curas que Jesus tem anotadas nos registros evangélicos, mas a gente sabe que não foram só essas, né? Uma coisa é as curas e os milagres que Jesus promoveu, que estão registrados nos evangelhos. Outra coisa é a quantidade das curas que de fato Jesus realizou durante a sua passagem pelo planeta, né? Então, o cego de Jericó é uma dessas curas que Jesus ele promove ao longo da sua experiência no mundo material. É claro que toda vez que a gente vai falar a respeito de um tema bíblico, né, de um tema do Evangelho, a gente precisa sempre considerar um aspecto simbólico por trás da mensagem. Porque uma das formas da gente matar a interpretação é a gente se atentar apenas à letra, aquilo que está escrito, né? Existe uma simbologia por trás de todos os ensinamentos do Evangelho. Né? O próprio apóstolo Paulo já falava: atentai não acerca da letra que mata, mas acerca do espírito que vivifica. Então, o que ele está querendo dizer com isso? Que se a gente for ficar no texto em si, a gente vai perder muito dessa simbologia que poderia ser muito mais enriquecida para o nosso entendimento quando a gente vai buscar aspectos mais profundos da passagem bíblica. E dizendo ainda que nenhuma escritura é de particular interpretação. Tá? O que eu estou querendo dizer com isso? Que toda passagem bíblica do Antigo ou do Novo Testamento não é de particular interpretação. Existem inúmeras interpretações do Evangelho, inúmeras abordagens que poderiam ser realizadas, né? A gente sabe que a abordagem que vai ser feita aqui na noite de hoje, ela não encerra as inúmeras outras interpretações possíveis, né? É apenas um recorte, é apenas uma compreensão dentro daquilo que o Espiritismo traz para nós e aquilo fundamentalmente que Emmanuel traz para nós a respeito da sua leitura, da sua visão na interpretação da passagem do cego de Jericó. E o que diz a passagem do cego de Jericó, só para a gente poder ter uma visão geral, a fim de que a gente possa caminhar para a interpretação dela, né, de um ponto de vista mais específico. Primeiro, genericamente, a passagem do cego de Jericó diz que Jesus estava saindo de uma cidade em direção a Jericó, né? E ao sair dessa cidade, sempre muito cercado por uma multidão de pessoas, né? Umas interessadas nos ensinamentos, outras em busca do fenômeno. Quer dizer, aquelas pessoas que cercavam Jesus, elas tinham inúmeras motivações, né? Nem todo mundo que cercava Jesus, e aqui eu abro um parênteses, estava sendo movido por nobres intenções, por intenções boas. Porque é muito curioso que o Evangelho narra, né, que multidões se acercavam do Mestre, né? A entrada triunfal na cidade de Jerusalém, né, muito bem retratada no filme Paixão de Cristo, é uma entrada em que Jesus estava em cima de um burrinho ali, não sei se vocês lembram da cena do filme, e que está também descrita no Evangelho, e que existia uma multidão de pessoas festejando a entrada do Cristo em Jerusalém. Vocês lembram dessa passagem? Né, a chamada entrada triunfal de Jesus. Porém, uma mesma multidão estava gritando para a soltura de Barrabás em detrimento em função da condenação do Cristo. Não é curioso isso? Aonde que estava a multidão que acompanhava Jesus?
para poder fazer frente a essa outra multidão que pedia a condenação do Cristo e a soltura de um criminoso como Barrabás? É uma pergunta que eu faço para vocês. Não é curioso a gente pensar nisso? Porque se tinha uma multidão seguindo Jesus, aonde estava essa multidão, né, no momento do julgamento público de Jesus? Para virar e falar assim: não, eu não concordo com esse julgamento, não, porque eu estou seguindo ao Cristo, e durante todos esses momentos que eu estou seguindo ao Cristo, eu nunca vi ele fazer o mal. Cadê que se levantou uma voz em favor do Mestre? Cadê que se levantou uma voz em favor de Jesus? Então, isso nos leva a interpretar que essa multidão que seguia Jesus nem sempre estava movido com boas intenções, né? Dá para contar nos dedos aqueles que acompanhavam Jesus, que de fato estavam deixando se transformar pela mensagem do Cristo. E isso dá para fazer inferência com os tempos atuais, né? Quantos de nós estamos verdadeiramente deixando nos transformar pela mensagem? É uma provocação que a gente pode fazer. Porque ir na missa, ir num centro espírita, ir num templo evangélico, poxa, eu posso ir. Agora, deixar-se sensibilizar a ponto de refletir nas mudanças comportamentais que eu tenho que promover na minha própria vida, isso não é todo mundo. Então, quer dizer, o nosso contato com a religiosidade ainda está mais para o sentido de um entretenimento do que, de fato, uma seriedade que nos leve a reflexões profundas a respeito da nossa vida e aquilo que a gente tem que transformar nela. Então, é a mesma coisa que a gente pode associar à vida do Cristo. Uma multidão o seguia no momento de glória, mas uma mesma multidão o condenava no momento do seu martírio. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus estava cercado por essa multidão, indo para a cidade de Jericó, né? E aí, no meio dessa multidão que Jesus estava caminhando, uma voz se levantou e dizendo: mestre, mestre, misericórdia, tende misericórdia de mim, valei-me da minha miséria, né? Então Jesus estava passando, vocês imaginam, cercado por uma multidão, todos conversando, todos falando, mas ele vai escutar a voz de quem? Ele vai escutar a voz de um cego que está lá sentado na beira do caminho, né? Aí você fala assim: poxa, a audição do Cristo era uma audição seletiva, né? Para aquele que verdadeiramente estava mostrando um desejo de transformação. Muitos falavam, mas poucos chegavam ao ouvido do Cristo. Não que Jesus não estivesse escutando todo mundo, mas uma voz em especial o sensibilizou, foi a do cego de Jericó. E quando o cego chamado Bartimeu, né, o cego de Jericó, ele se chamava Bartimeu, e quando ele estava gritando, apelando para a misericórdia do Cristo, para poder vir em seu socorro, aqueles que estavam cercando Jesus, dizia para ele assim: cala-te, fica calado, para de gritar. Ou seja, era uma voz que estava incomodando, não ao Cristo, mas estava incomodando aqueles que o cercavam. Para a gente poder perceber que o Cristo não estava na mesma vibração do que a multidão que o cercava. O que significava aquela turba, né? Aquele monte de gente seguindo Jesus? Significava nada. Por quê? Porque eles estavam seguindo Jesus, mas não estavam vibrando com Jesus. Porque se estivessem vibrando com Jesus, não mandaria o cego calar a boca. Concordam comigo? Porque se eles estavam mandando o cego calar a boca, e Jesus teve atenção para esse cego, que estava apelando para a misericórdia do Cristo, isso traz para nós a seguinte informação: a multidão que estava acompanhando Jesus não vibrava no mesmo nível que o Cristo. Eram interesses absolutamente diferentes. O Cristo estava para uma direção e aquela multidão estava para outra, né? Porque senão não iam mandar o cego calar a boca. Então, quer dizer, está vendo que são interpretações que
que a gente vai deduzindo numa leitura mais atenta da mensagem? Então, não vibravam no mesmo patamar. E não vibrar no mesmo patamar significa não ver as mesmas coisas. Porque a gente pode estar aqui, no mesmo ambiente, na mesma posição, mas vibrando em situações totalmente diferentes umas das outras. Né? Uns carregando um estado de pacificação interior, de tranquilidade, outros com uma agitação íntima muito grande. Quer dizer, não é porque nós estamos restritos aqui ao mesmo ambiente, ao mesmo centro espírita, que nós estamos vibrando tudo igual. Né? Então, a mesma leitura a gente faz dessa mensagem. Não estavam vibrando como Cristo. E aí Jesus, após inúmeros apelos à misericórdia do Cristo, para diante daquele chamado, no que o cego se levanta, Bartimeu se levanta. E aí existe uma coisa muito simbólica, que quando o cego se levanta para ir ao encontro do mestre, ele tira a capa. Ele estava vestido uma capa, ele estava numa condição de pedinte. E quando ele se levanta, ele tira aquela capa. O que significa tirar essa capa, se a gente for parar para pensar? Significa a retirada de todas as barreiras que a gente cria, que nos impedem de nos conectar com o mais alto. Então, vocês concordam comigo que o desespero, a revolta, a mágoa, o orgulho, o egoísmo, são todas capas que nos impedem de nos conectar com o mais alto? Por exemplo, nos momentos de dificuldade das nossas vidas, uma pergunta muito válida, sabe qual que é? Aonde que estava o meu mentor espiritual que não quebrou meu galho aí? Aonde estava o meu mentor espiritual? Onde está a intercessão da providência divina na minha situação, no meu caso difícil que eu estou atravessando, logo eu que sou uma pessoa tão boa? Aonde que está a intercessão do mais alto na minha vida? Né? Quem diz que você tirou a capa para poder ir ao encontro dessa intercessão? Olha que curiosa essa interpretação, né? Então, quando o cego levanta para encontrar com Jesus, e ele levanta desorientado, porque ele não sabe exatamente onde está Jesus, mas ele faz uma coisa fundamental, que é tirar a capa, ou seja, se colocar em condição de verdadeiramente estabelecer um contato com Jesus. E aí vem uma pergunta, que a gente até dá risada, né? Porque Jesus vira para o cego Bartimeu, né? Ele que estava gritando desesperado, Jesus estava promovendo cura. Jesus, ele passava deixando ensinamento, cura, milagre, os fenômenos, né? O fenômeno da multiplicação, o fenômeno do andar sobre as águas. Então Jesus ele andava mesclando ensinamentos com fenômenos, sejam ele de cura ou seja ele de efeito físico. Os fenômenos eles são importantes para chamar a atenção, mas o fenômeno não é o fundamental da história. O fenômeno não é aquilo que verdadeiramente importa, tá? O fenômeno não é o que verdadeiramente importa. O fenômeno é uma bela forma de chamar a atenção, mas o fundamental é a mensagem. Por exemplo, esse centro aqui, ele está com um número específico de pessoas hoje aqui presente no salão. Mas você acha que se a divulgação fosse o seguinte: dia 14/1/2025, na palestra do palestrante Ives Facuri, vai acontecer ineditamente, de uma maneira inédita na cidade, fenômenos de materialização de espírito. Como é que ia estar esse salão aqui? Ia estar abarrotado de gente em busca de ver, não é? Em busca do fenômeno. Então, o fenômeno ele é importante para chamar a atenção, mas o fundamental não é o fenômeno, porque o fenômeno ele não concorre para a renovação do espírito. O que concorre para a educação do espírito é o quê? É o conhecimento, são os ensinamentos. Aquilo que vai tocar tanto a mente como o coração,
fazendo sentido para o espírito rever a própria vida, transformar o seu comportamento através de um autoexame. O próprio filósofo Sócrates, ele falava o seguinte: uma vida não examinada não merece ser vivida. E isso é verdade. Porque a gente cai numa paralisia espiritual, a gente cai numa paralisia moral, que muitas vezes nem a desencarnação é capaz de resolver. Então, o que ocorre? O Bartimeu, ele levanta e tira a capa. E aí Jesus faz aquela pergunta que leva muitos até a interpretarem mal, ou até a interpretarem com certo bom humor. Porque Jesus pergunta: o que queres que eu faça? O que queres que eu te faça? Poxa, se Jesus estava realizando cura, né, Arnold? Se Jesus estava realizando cura, e o camarada ali era cego, Jesus ainda pergunta o que quer que faz? É lógico, né? O cara não ia pedir um picolé. Ele ia pedir algo relacionado àquela sua deficiência. Ele sabia da notícia, ele sabia da fama do mestre. Só que o que o cego de Bartimeu pede? O que o cego de Jericó pede? Senhor, que eu veja. Que eu veja. Né? E aí Jesus promove a cura e diz a ele que a fé dele tinha curado. Que tinha o curado. Você vê que, vocês concordam comigo que ver é diferente de enxergar? O cego pede para ver, ele não pede para enxergar. Aqui também está um detalhe curiosíssimo para a gente poder refletir. Porque todo mundo aqui que está assistindo a palestra, e a maioria daqueles que estão nos acompanhando pela internet, enxergam. Né? Vocês estão tendo um contato visual comigo aqui. Vocês enxergam, ou seja, enxergar é uma faculdade atribuída ao quê? Aos sentidos, a um dos 5 sentidos básicos que a gente tem, a visão. Então, enxergar está atrelado a isso. Agora, ver, vocês não estão vendo o que está atrás dessa parede aqui? Estão vendo o que está atrás dessa parede? Né? Ver em si significa presenciar, significa vocês presenciar, significa presença. Enxergar é uma coisa. Enxergar tem a ver com a faculdade que a gente tem atrelada aos nossos 5 sentidos. Ver nesse sentido significa: você viu o quadro que está aqui atrás? Não, eu não vi, porque a parede está me impedindo de ver. Mas você enxerga, não enxerga? Enxergo. Mas para eu ver, eu preciso o quê? Ir lá. Ou seja, ver é você presenciar. Ver tem a ver com a experiência, e o cego pede para ver. Ou seja, o cego pede para ter uma experiência com Cristo que ele nunca tinha tido antes. Então, quer dizer, eu estou falando isso para vocês, e a cura de fato se concretiza no campo do sentido físico, mas para a gente poder entender que, para além da cura em si, existe uma simbologia que nos traz um ensinamento muito mais profundo do que o episódio concreto sendo avaliado de uma maneira fria. Então, quer dizer, quando Jesus ele restitui, né, a visão daquele cego, ele também está restituindo nele uma espécie de capacidade, de percepção espiritual que aquele encontro com Jesus foi capaz de proporcionar naquela passagem. Tanto é assim que a maioria das curas promovidas por Jesus foram curas que não houveram transformações daqueles que foram beneficiados. Mas diferente dos outros que foram curados por Jesus, o cego Bartimeu passou a acompanhar Jesus. Ou seja, ele ressignificou a própria existência através de uma nova percepção de mundo, que aquele encontro com Jesus foi capaz de proporcionar. Aquele momento com Jesus foi capaz de proporcionar para ele. Tá? Então foi um contato profundo que ele teve, não só na restituição do seu aparelho ocular, das suas vistas, mas também no acréscimo do quê? De uma percepção espiritual, de uma leitura espiritual. Tá? Então essa interpretação, né, essa leitura da simbologia da passagem do cego de Jericó,
traz para nós a necessidade que todos nós temos também de um despertamento que vai para além daquilo que a gente consegue enxergar, mas de uma visão espiritual mais profunda dos acontecimentos que nos cercam. Porque vocês concordam comigo que a gente pode estar atravessando a mesma experiência, mas com interpretações diferentes daquela experiência e, portanto, diferentes aproveitamentos no sentido do meu engrandecimento daquela experiência? Isso depende de maturidade espiritual, que tem a ver com a leitura que cada espírito, na sua condição evolutiva, faz da experiência por ele vivida. Então é um processo de amadurecimento, que todos nós estamos a caminho. O que para uns vai representar uma tragédia e um motivo de desmoronamento, para outros vai representar uma oportunidade de crescimento e fortalecimento interior. Dependendo do quê? Da capacidade que o espírito tem de ver o mundo e os acontecimentos. Isso nós vamos conquistando a partir do momento em que nós vamos nos desenvolvendo de uma maneira intelectual, mas principalmente de uma maneira moral. Então, quer dizer, tem uma frase de um filósofo chamado Henry Bergson, que ele diz o seguinte: os olhos só veem aquilo que a mente está preparada para compreender. E é mais ou menos isso mesmo. Conforme a gente vai amadurecendo, nós vamos nos qualificando para ver as coisas e os acontecimentos a partir daquela maturação, daquela maturidade da mentalidade do espírito. Ou seja, conforme nós vamos renovando os nossos pensamentos, amadurecendo do ponto de vista moral, amadurecendo do ponto de vista cognitivo, nós vamos aperfeiçoando a nossa forma de ver as coisas. Né? Então, quer dizer, o que o cego de Jericó teve? Ele teve uma restituição da visão, mas ele também teve um aperfeiçoamento da forma como ele encarava a vida. É por isso que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos coloca, por exemplo, que o espírito ele pode passar pelo sofrimento, mas existem duas formas de passar pelo sofrimento. E aí ele coloca, existe o bem sofrer e o mal sofrer. Né? O bem e o mal sofrer, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. O que é o bem sofrer? É nós passarmos pelas experiências amargas da vida, sabendo extrair dela, muitas vezes juntar os cacos e nos reconstituir da melhor forma possível. O que é o mal sofrer? É nós passarmos pela experiência e nos fixarmos no sentimento de mágoa, de ressentimento, de revolta. Porque, por exemplo, nós podemos passar pela mesma experiência da perda de um ente querido. Correto? Aliás, a maioria de nós já passou ou vai passar por uma experiência de perda de ente querido. Agora, qual vai ser a minha atmosfera íntima diante dessa situação? Vocês concordam que nós vamos ter reações diferentes? Reações diferentes? Né? Uns vão estar mais vinculados à revolta, ao ressentimento, à mágoa, e outros mais à aceitação, ao entendimento do dinamismo da vida e à fé em Deus, na confiança da imortalidade da alma. Então, o que faz com que a gente possa amadurecer as nossas perspectivas? Né? Uma nova forma de enxergar o mundo que vem com a educação do espírito. Uma educação que ela pode surgir através da experiência na dor, ou ela pode surgir com a autocorreção do espírito a partir do entendimento. Então, existem duas formas que a gente pode entender uma situação. Através da experiência amarga, ou através do entendimento que faça sentido para o nosso raciocínio e para a nossa forma de entender aquela situação. Vou dar um exemplo para vocês, só para a gente poder ver que, muitas das vezes, a nossa percepção da realidade ela é muito limitada. A gente toma como base da nossa realidade, muitas vezes aquilo que a gente está observando com o nosso olhar superficial das situações, e a gente está vendo nada mais do que a ponta de iceberg de uma realidade muito mais profunda que a gente não está conseguindo sondar, atrelado à questão da providência divina e dos desígnios de Deus.
Foi uma mãe desesperada buscar o Chico Xavier em busca de consolo para a grave dor que ela estava sentindo. E que dor era essa? Ela tinha tido um filho, e esse filho tinha nascido sem os 2 braços e sem as 2 pernas, com essa deficiência, só com o tronco. A criança tinha reencarnado só com o tronco. E ela foi totalmente desconsolada buscar o Chico Xavier, verdadeiramente em prantos. Gente, qual que é a lógica de uma criança nascer com esse tipo de deficiência? Uma atrofia que impede o crescimento dos membros superiores e inferiores. E aí a criança vai viver uma vida, aquele adulto depois que crescer, totalmente dependente, do início ao fim da existência. E aí, qual que é a lógica disso? Né? Que pecado tem uma criança para passar por isso? É uma pergunta que a gente faz. Né? Porque assim, a gente está muito atrelado àquela ideia de punição, né? De castigo, com a questão da providência divina. Aonde que está? Aonde que aquela criança que nasceu dessa forma fez por merecer um castigo desse? Sendo que, teoricamente, uma criança, ela nasce sem pecado. Né? É uma questão válida que muitos ainda se questionam a respeito disso. E ela foi buscar o Chico Xavier desesperada. E aí Emmanuel colocou para ela: nossa, minha filha, olha que forte isso que o Chico disse para ela. Na verdade, essa situação do seu filho, Emmanuel está pedindo para te dizer que é uma situação que nós precisamos agradecer. Vamos fazer uma prece de agradecimento? A mãe ficou sem entender o que estava acontecendo. Fizeram uma prece de agradecimento. Né? Ela fez ali, ainda que meio sem entender, uma prece de agradecimento. Agradecimento pelo filho que nasceu com esse tipo de deficiência grave. E aí o Chico Xavier, no final, falou assim: Emmanuel está pedindo para te dizer que o seu filho, que é um espírito muito antigo, ele foi alguém que tirou a própria vida durante inúmeras existências, e essa, minha filha, foi a única maneira que a providência divina encontrou para ele não cometer um novo desatino. E aí, o que acontece? A mãe, ela começou a fazer um monte de associações a partir dessa revelação, e ela começou a, de fato, acreditar e a perceber que o filho rolava demais na cama. Olha que curioso. Fora do normal. Ela tinha tido outros filhos que não rolavam como esse. Ou seja, a reminiscência do espírito, porque o espírito traz em si registrado as tendências que ele acumulou no passado, não é isso que a gente estuda? Ele trazia as tendências de autoextermínio tão forte dentro de si, que desde a mais tenra idade era um bebê que rolava muito no berço. Não é curioso? Então, por que eu trouxe esse exemplo? Porque a leitura de uma situação como essa, do ponto de vista único e exclusivamente materialista, é uma tragédia completa. Quando a gente amplia a nossa percepção para os desígnios de Deus, que muitas vezes são insondáveis à nossa limitada percepção, a gente vai perceber que em aparentes situações injustas, está sendo promovido justiça. Entende? Em aparentes situações de vulnerabilidade e de exposição a perigos, está havendo, na verdade, uma grande proteção. Que, na verdade, em alguma medida, as nossas limitações, elas podem ser interpretadas também como uma espécie de proteção. Já parou para pensar nisso? Que muitas vezes a limitação que a gente tem pode ser uma proteção? E não apenas uma limitação? Está vendo como que a percepção muda quando a gente passa a encarar também a perspectiva espiritual? Né? A limitação, ela passa a ser uma proteção também.
Ah, se eu pudesse fazer o que eu quisesse fazer. Se você agora, eu vou fazer uma provocação para vocês agora que estão assistindo aqui a palestra. Se vocês agora, vamos analisar do ponto de vista só espiritual aqui, vamos tirar a questão das possibilidades materiais. Se você triplicasse a sua capacidade de realização, o seu poder fazer alguma coisa, isso seria mais benéfico ou mais prejudicial para você? Por exemplo, a gente precisa parar para pensar nisso. Não do ponto de vista apenas material, mas do ponto de vista espiritual. Porque muitas das vezes o sucesso material significa o fracasso espiritual. A gente precisa fazer essa distinção das duas coisas. No livro Pão Nosso, eu não vou me lembrar da mensagem, mas tem uma lição intitulada Êxitos e Fracassos. Êxitos e fracassos. Em que o benfeitor Emmanuel, ele coloca de uma maneira muito feliz que muitas vezes aquilo que a gente considera como sendo fracasso é, na verdade, a ponte para o nosso sucesso, do ponto de vista evolutivo. E aquilo que a gente considera como sendo sucesso é o caminho mais certo para o nosso fracasso, do ponto de vista evolutivo. E aí ele ilustra com o seguinte exemplo. Se você for parar para analisar o exemplo de Jesus do ponto de vista único e exclusivamente material, ele foi um fracassado ou ele foi um bem-sucedido? Ele foi um fracassado, poxa. Uma pessoa que ela passa a vida toda fazendo o bem e ela tem como prêmio por uma vida dedicada ao próximo, a crucificação, uma coroa de espinhos, como uma ironia, porque ele se dizia o rei dos judeus. Aí, em maneira de escárnio, de zombar o mestre, colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele. Uma espécie de zombaria que fizeram ali. Quer dizer, esse é o prêmio, né? Uma existência fracassada, do ponto de vista único e exclusivamente material. Do ponto de vista espiritual, a vida de Jesus, ela representou uma vitória formidável do início ao fim. Tanto é assim que a gente está falando dele até hoje aqui. E ele foi um personagem histórico capaz de dividir o tempo em dois, antes e depois dele. Ou seja, do ponto de vista único e exclusivamente material, ele se tornou imortal na história humana. Porque até ateu fala dele. Então, do ponto de vista único e exclusivamente material, ele se tornou imortal. E espiritualmente falando, nem se fala, né? Que aquilo representou um marco para mudanças comportamentais, para mudanças culturais na civilização ocidental, né? Assim, sem precedentes. Porque o tempo dividido antes e depois de Jesus não é apenas um marco temporal na cronologia historicamente datada. O tempo antes e depois de Jesus é um tempo também de mudanças culturais, mudanças intelectuais, mudanças morais significativas na história humana. Porque muitos podem dizer assim, mas a humanidade não mudou tanto assim. Gente, não mudou tanto assim? A humanidade mudou muito. Tanto do ponto de vista científico, do ponto de vista moral também, por mais que as pessoas estejam um pouco anestesiadas nos tempos atuais, mergulhadas no próprio egoísmo, as coisas mudaram muito. Do ponto de vista científico, só para dar um exemplo para nós. Vocês sabem que o universo da descoberta das bactérias, dos micro-organismos, é relativamente recente, né? Louis Pasteur, na França, não sei qual data que é, mas não deve ter 200 anos, que começou a descobrir o universo dos micro-organismos, das bactérias. O que tem aumentado a expectativa de vida formidável a partir dessa descoberta.
Porque antes, por exemplo, as noções de higiene, pelo fato de nós não compreendermos esse universo microscópio dos micro-organismos, as noções de higiene eram precárias. Se a gente volta aí na Idade Média, gente, como é que a gente lavava as mãos? Eu pegava aqui uma bacia, só para dar um exemplo aqui bem chocante para vocês. Eu lavava minhas mãos aqui, suava meu nariz, lavava meu rosto. É assim que as famílias se higienizavam. Aí eu passava aquela bacia para o companheiro ali, ele fazia a mesma coisa, ia passando para todo mundo. Imagina o último da fila, né? Imagina o último da fila. Por quê? Porque não tinham noções do quê? De higiene. A expectativa de vida era lá embaixo. Outro exemplo de uma mudança cultural. Essa veio por influência direta do cristianismo, né? A questão do assassinato de nasciturnos, né? A mãe, ela tinha o direito não só de abortar o seu filho, mas ela tinha o direito de assassinar seu filho até os 9 meses de vida. O cristianismo que mudou isso, trazendo respeito à vida, né, desde a concepção. Foi uma influência direta do cristianismo. Outra influência que o cristianismo trouxe para nós. Antigamente, os espetáculos, eles eram espetáculos sanguinários, né? A forma de se entreter das pessoas era, por exemplo, hoje a gente vai ver uma partida de um time de futebol, mas na época de Jesus, as famílias se reuniam, crianças, idosos, adultos, para ir ver os espetáculos nas arenas de Roma. Um matando o outro lá, e quando um matava o outro, se comemorava. Assim como o seu time de futebol faz um gol lá, e você comemora. Então, quer dizer, houve uma mudança, sim, cultural significativa. Hoje, o mal já nos escandaliza. Por mais que a gente não tenha tanto poder de interferir diretamente ali, em situações difíceis, a gente fica perplexo com a maldade. Antes nós éramos insensíveis. O que promoveu essa mudança, se não as influências culturais, cuja origem vem lá no cristianismo nascente, se aperfeiçoando até os dias atuais? Então, quando nós falamos da interferência de Jesus nas nossas vidas, nós estamos falando também de uma mudança de padrão cultural, que veio renovando as nossas visões e paulatinamente transformando a nossa forma de perceber o mundo, que ainda se encontra muito aquém dos padrões ideais, mas que pelo menos sensibilizados para a necessidade de autotransformação, a gente já se encontra. Como eu falei demais aqui, eu vou procurar ler a mensagem para ver o que Emmanuel nos traz, né? A respeito da interpretação do benfeitor, para a gente também estar nos minutinhos finais, a gente vê a interpretação de Emmanuel da passagem do cego de Jericó. Olha só, o cego de Jericó é das grandes figuras dos ensinamentos evangélicos. Informa-nos a narrativa de Lucas que o infeliz andava a caminho mendigando. Sentindo-se a aproximação do mestre, põe-se a gritar, implorando misericórdia. Irritam-se os populares em face de tão insistentes rogativas. Tentam impedi-lo, recomendando-lhe calar as solicitações. Jesus, contudo, ouve-lhe a súplica, aproxima-se dele e interroga: que queres que eu te faça? À frente de magnânimo dispensador dos bens divinos, recebendo liberdade tão ampla, o pedinte sincero responde apenas isso: Senhor, que eu veja. O propósito desse cego honesto e humilde deveria ser o nosso em todas as circunstâncias da vida. Olha só, a pergunta dos cegos, o pedido do cego, Senhor, que eu veja, deveria ser o nosso propósito em todas as circunstâncias da vida. Ou seja, pedir lucidez para que a gente consiga ver cada situação da
da exata forma como que ela se apresenta para nós, extraindo dela o máximo de benefício que ela tem para nos oferecer. Porque uma das coisas que nos impede de extrair benefícios da nossa experiência é não saber ver as experiências com a profundidade que elas se nos apresentam na realidade. Então, pedir lucidez para que a gente possa compreender as situações deveria ser uma pergunta feita por todos nós. Quer dizer, a pergunta do cego de Jericó aqui deveria ser uma pergunta que a gente também deveria fazer, né? Para Deus, para Jesus. Mergulhados na carne ou fora dela, somos às vezes esse mendigo de Jericó, esmolando as margens da estrada comum. Chama-nos a vida, o trabalho, apela para nós, abençoa-nos à luz do conhecimento, mas permanecemos indecisos, sem coragem de marchar para a realização elevada que nos compete atingir. E quando surge a oportunidade de nosso encontro espiritual com Cristo, além de sentirmos que o mundo se volta contra nós, induzindo-nos à indiferença, é muito raro sabermos pedir sensatamente. Por isso mesmo, é muito valiosa a recordação do pobrezinho, mencionado no versículo de Lucas, porquanto é preciso compareçamos diante do Mestre com volumosa bagagem de rogativas. Porquanto não é preciso que compareçamos diante do Mestre, com volumosas bagagens de rogativas. Basta peçamos o dom de ver, com exata compreensão das particularidades do caminho evolutivo. Que o Senhor, portanto, nos faça enxergar os fenômenos e situações, pessoas e coisas com amor e justiça, e possuiremos o necessário para nossa alegria imortal. Então, uma das coisas que eu penso que a gente precisava incluir nas nossas orações é a capacidade da gente poder ter lucidez para enxergar as situações que a gente está vivendo. Né? Então, vamos fazer esse exercício. A partir de hoje, toda vez que eu for orar a Deus, eu vou fazer as minhas rogativas, mas eu vou incluir nas minhas rogativas a capacidade de ver, de enxergar com lucidez a experiência que eu estou atravessando, a fim de que eu possa não me perder embaraçado nos meus próprios pensamentos perturbados. Que eu tenha lucidez para poder superar as dificuldades, para poder encarar o caminho com ânimo, bom ânimo, com verdade, aproveitando as oportunidades que a vida material tem para oferecer. Então essa é uma grande lição. Eu espero que essa interpretação tenha auxiliado. É como eu digo, aqui é só algumas provocações, mas que depois em casa vocês até podem buscar outras interpretações que enriqueçam esse ensinamento dessa passagem específica. Mas eu espero que a contribuição tenha sido dada dentro dessa percepção e dentro dessa necessidade que nós precisamos buscar de compreender as coisas com exatidão, a fim de que a gente possa se elevar fazendo um bom aproveitamento de todas as experiências que a gente vive, desde as menores, que muitas vezes a gente despreza, no seio da família, como no trabalho, na sociedade e com todos aqueles que a gente convive. Muito obrigado e até a próxima.